Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do @adv.corporativa. Hoje nós vamos receber o nosso amigo Marcelo de Amoedo, da Consigliere Brasil. Olá, doutora Lenira Grael. Meu Olá. amigo, meu irmão, meu sócio, tudo bem? Como é que você está? Tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Graças a Deus, querido. Que bom, que bom. Vai ser um prazer, Amoedo, finalizar essa sequência das lives, das tendências sobre governança corporativa, do @adv.corporativa, né, do nosso escritório, com você. Grande amigo, grande irmão, estamos Obrigado. todos os dias juntos aí, né? É verdade. E se não fechasse essa live desse ano, você não me perdoaria, mas estamos aí. Até porque dia 18 agora, merecidamente paramos, né? Voltamos só no dia Exatamente. 4. Tá aí, doutora Lenira Grael, nossa grande amiga, vossa associada da Consigliere lá em Chapecó, não é, meu amigo? Exatamente, eu vi que o Iverson Schreiber, que é o nosso amigo, irmão, associado também lá dos Estados Unidos, entrou. Um abraço para o Iverson. E é bom, até bacana, nesses tempos de tudo estar na plataforma, poder estar interagindo com alguns amigos que a gente acabou não conseguindo conviver esse ano presencialmente, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Para que os nossos seguidores compreendam, nós estamos falando aqui das tendências sobre governança corporativa para 2021, sobretudo dentro do ambiente das empresas familiares, e não se limitando a essa. E você que é uma pessoa com a tua larga experiência dentro da Consigliere, não só nas empresas familiares, né, que navega muito bem aí na área do planejamento estratégico, que aqui na governança a gente chama de diretrizes estratégicas, e também um pouquinho de marketing. Nós vamos falar aqui sobre vários pontos ao longo dessa nossa uma hora. Certeza que hoje vai uma hora, porque meu amigo aqui tem muito conhecimento para compartilhar. Convidei vários dos nossos amigos aqui, e depois a gente pode estar mandando o link também para quem não puder assistir toda a live aqui. Bom, Amoedo, queria que você falasse um pouquinho sobre o que é planejamento estratégico e como que funciona o planejamento estratégico. Tá bom, vamos lá. Bom, o planejamento estratégico é um processo, né? O processo de você elaborar uma estratégia para uma organização. Então, essa estratégia, a partir do momento que você faz, toda empresa, não importa o seu tamanho, né? Se ela não tiver uma total ciência da sua condição atual, e se ela também não tiver ideia de onde ela quer chegar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, o planejamento estratégico ele vai desde o mais simples até o mais complexo, mas essa complexidade se dá por conta da sua linha mestra, que é sempre objetivo, meta, estratégia e ação, né? Mas, de modo geral, ele visa uma visão de longo prazo, né? 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, isto é um planejamento estratégico. É fazer uma projeção do futuro, né? Saber aonde você quer chegar daqui a alguns anos, é visão de longo prazo. Perfeitamente. Essa corporativa, né, Amoedo? Porque principalmente num momento de formação inicial de um conselho, é natural que dentro de um conselho, seja ele consultivo, seja ele de administração, passe pela criação das diretrizes estratégicas. Mas Sim. dependendo do nível de maturidade da empresa, né, eu entendo que o planejamento estratégico, embora de longo prazo, todo ano você precisa estar revendo ele em vários dos seus pontos, né, acertando, ajustando. Existe um passo a passo nessa primeira fase de construção e depois também de monitoramento do planejamento estratégico? Tá, vamos entender assim, o planejamento estratégico é um GPS.
uma carta náutica, é um mapa. Né? Então, como eu disse, ele vai fazer uma rota da onde nós estamos e para onde a gente quer chegar. Tem algumas lendas aí que vale a pena a gente citar, entre elas que planejamento estratégico ou você faz em outubro ou você não faz mais, que é uma grande bobagem. Então, planejamento estratégico você faz, se você não tem um, você tem que fazer agora, partindo do princípio que você queira ter um rumo a seguir. Né? E outra lenda é que ele é algo que, uma vez definido, não se toca. Bobagem. Planejamento estratégico, ele é revisto, talvez não necessariamente o estratégico, mas todos os pontos de atenção. Então, respondendo a tua pergunta com relação à técnica, sim, existe uma técnica, mas não existe uma receita pronta. Né? Então, isso não tem como fazer. O que existe são entender as necessidades dessa empresa, em várias mãos, e principalmente com um grupo que tenha massa crítica, isso grupo interno da empresa, grupo externo, consultores, enfim, a gente vai desenvolver um trabalho, mas novamente digo, temos sempre que ir no simples. Né? O mais difícil sempre é você conseguir fazer o simples, porque no simples você não pode errar, que é ter o objetivo, meta, estratégia e ação. Então, para isso, eu até acho que existem alguns pontos na construção do planejamento estratégico. Grande mentor no societário. Depois eu vou mandar essa live para ele, que é o Volmir. E ele foi um dos executivos da Parmalat, lá na década de 90. Ele falava exatamente o que você acabou de dizer. Não erre no simples. É uma frase que carrego aqui bastante. E acredito, né, Moedo, que como o planejamento estratégico tem a base lá do BSC, né, do Balance Scorecard, que é uma das técnicas, né, que vai trabalhar processos, pessoas, mercados e financeiro, trazendo isso para o aspecto da governança, que vai trabalhar lá a transparência, prestação de contas, a responsabilidade administrativa e a equidade, nós estamos falando ainda da parte de princípios, né? Princípios e diretrizes estratégicas. E numa empresa iniciante, mesmo aquela que já há algum tempo não faz um planejamento estratégico, vale a pena, né? É a sua revisitar a... Deu uma Deu uma travadinha, né? Voltou. Legal. Agora Primeiro aqui vamos voltou. cumprimentar o Leão Rubim, nosso amigo aí, seu amigo. Sim, sim, o responsável da nossa titulação em duas, em duas pós agora. Abraço pro Léo. Exatamente. Bom, eu dizia o seguinte, que o planejamento estratégico baseado nos princípios do BSC, né, na técnica do BSC, do Balance Sim, sim. Scorecard, processos, pessoas, mercados e financeiro, é muito similar ao que nós estamos falando de governança dos seus princípios, que é Sim. a transparência, a prestação de contas. Toda empresa pode revisitar, mesmo aquela que já tem um planejamento estratégico, a sua visão e missão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que se chama de MVV, né? E para que a gente possa avançar um pouquinho nesse tema. Bom, esse, sem dúvida, seria o primeiro passo, né? Talvez o primeiro ponto de atenção, que é você fazer a definição de missão, visão e valores dessa organização, né? Hoje está se usando algumas outras nomenclaturas, como propostas, mas vamos trabalhar a escola clássica e mais do que isso. O que fica um recall mais permanente para o empresário que ele está na roda viva e precisa entender como que isso funciona. Né? Então, eu não me surpreendi, conto isso em curso, palestra, a quantidade de empresas que nos chamavam com
Voltou. Problemas da terça-feira. Vamos lá, você falava que não se assustava com empresas que chamavam-lhe... Para fazer o MVV, fazer missão, visão e valores, com base em cópias que foram vistas em recepção de outras empresas. Ou seja, está completamente errado. Então, se você gosta de frases bonitas na sua recepção, pega lá, copia do Peter Drucker, tem muita gente bacana que escreveu um monte de coisa legal. Era chuva lá no... Tranquilo, voltou? Pois é. Pois é um probleminha ali. Bom, entendi que você falava que não raro algumas empresas fazem colinhas de missão e visão e valores de outras empresas e que isso não se adequa à realidade, ao DNA daquelas empresas, não é? Ok. Sem dúvida. Concordo contigo, não existe um copia e cola disso, cada empresa tem a sua estratégia, cada empresa tem o seu DNA, e está ali, no caso das empresas familiares, a mão forte do fundador ou as novas características aí dos herdeiros que vêm sucedendo. Né? Agora, até William, pelo um fator que é o seguinte, não raro o empresário não saber visão e valores. Então, ele até acha que aquilo são frases bacanas no rol da empresa. Né? Então, a hora que ele entende que dentro do planejamento estratégico, a missão é a razão pela qual a né, o que não se abre mão, aí começa você ter o entendimento da construção do planejamento estratégico. Se você me permitir, eu posso dar até alguns exemplos, mas um que eu gosto muito é da Microsoft. Né? Então, a Microsoft não tem o que você falar dessa empresa e ela tem uma missão, visão e valores muito claras desde a sua fundação. O que não quer dizer que o seu planejamento estratégico não tenha sido feito, refeito, revisto centenas e milhares de vezes. Então, quando a gente pensa na missão da Microsoft, ela quer permitir que as pessoas e as empresas de todo mundo consigam acessar todo o potencial do seu software. Quando eles pensam em visão, o que eles querem? Disponibilizar isso com excelente qualidade em qualquer momento e qualquer lugar do mundo. Agora, quando vai lá em valores, aí entra integridade, honestidade, capacidade de aceitar desafios, conduzi-los até o final, atitude crítica, né? Então, isso são os valores que não se mexem. Porém, o planejamento, ele está sempre em construção e é revisto. E você sabe como é importante isso, né, Moedo? Porque quando a gente está construindo lá na governança a primeira base da propriedade, lá no acordo de sócios, a gente sempre busca extrair de lá os valores daquele grupo que vão permear os valores daquele CNPJ. Né? Os valores daquele CPF vão permear os valores daquele CNPJ e orientar as decisões dos executivos, dos diretores que vierem a compor posteriormente um conselho, seja ele consultivo, seja ele um conselho de administração. O que eu gosto muito, Moedo, e acho que você também faz muito bem, já vi você trabalhando isso nos trabalhos que a gente já fez em conjunto, é essa análise do ambiente. Eu gosto dessa escola clássica, porque é uma escola clássica simples, como você já disse, e que funciona. Por exemplo, as forças de Porter, ou né, a análise SWOT. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui, né, para que os nossos seguidores fossem compreendendo aí o link da governança com o planejamento estratégico. Sim. Bom, uma vez a gente definindo então esse rumo, né, e sabendo
aonde que a gente quer chegar com missão, visão e valores, a gente vai ter alguns passos, e eu até acho que o segundo ponto de atenção é estabelecer as metas e objetivos, né? Que, na verdade, é objetivos e metas. Os objetivos vêm antes. Isso feito, a gente vai ter que fazer as análises dos ambientes. E aí nós vamos ter dois ambientes, o ambiente interno, tá? E o ambiente externo. Onde que dentro do ambiente interno, mas até voltando um pouquinho ainda lá na definição de metas, né? A gente precisa entender que os objetivos vão ser a médio e longo prazo e as metas têm que ser a curto prazo. E aí vem a análise do ambiente interno da organização, que é nada mais do que uma fotografia para eu poder alcançar essas metas e objetivos, as quais eu tenho gerência, que são os famosos pontos fortes e pontos fracos, né? Então, ponto forte é onde eu tenho uma força, onde a minha empresa se beneficia, né? Então, a exemplo de pessoas motivadas, tecnologia de ponta, processo eficaz. E ponto fraco é onde eu tenho fraqueza, né? Novamente com gerência, onde prejudica o meu negócio, como máquinas ultrapassadas, profissionais desqualificados e excesso de burocracia. Dentro ainda dessa visão, vem o monitoramento agora do ambiente externo. Então, o ambiente dividir dois blocos. Mas antes de falar dos blocos, vamos entender que são situações que eu não tenho gerência. Então, estamos falando de crise financeira, surgimento de novas leis, mudanças de a principal relevância da análise do ambiente externo, né? Encontrar oportunidades e ameaças que devem ser consideradas dentro do teu plano para você alcançar os teus objetivos, né? Então aí a gente faz aí dois blocos que eu gosto de dividir, que são o macroambiente e o ambiente de ação. Então o macroambiente é aquele que eu consigo entender, porém eu tenho que me preparar. O de atenção ou de ação é o que eu estou vendo que vai acontecer, não é uma questão se, mas sim quando, e o que eu estou fazendo para poder ter um ponto forte. Isso a análise de SWOT ajuda bem. Perfeito, perfeito. E são essas ferramentas, né, como um 5W2H, um plano de ação, uma análise de SWOT, que podem também ser utilizadas. Você se cortou, você se me ouviu? Cortou, eu não te ouvi, desculpa. Eu dizia que essas simples ferramentas, como a análise de ambiente, a análise SWOT, o próprio planejamento 5W2H, são ferramentas que perfeitamente cabem na aplicação de um conselho, sobretudo um conselho consultivo, um conselho de implantação de um processo de governança, porque são ferramentas que criam na empresa uma disciplina e um norte estratégico em todas as decisões, seja ela no plano tático, seja ela no plano operacional. Você concorda? Concordo, concordo. Eu gosto muito do 5W2H, até porque ele não está dentro do planejamento estratégico como um todo, mas ele está dentro do plano de ação, né? Então, partindo do princípio que eu já tenho uma estratégia, uma carta 5W2H, por exemplo, mas existem outras plataformas, ele me diz como é que eu estou dentro da rota, né? Então ele mostra ali, no caso específico do 5W2H, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito e quanto isso vai custar. Então a gente vem fazendo esse ajuste
que não existe tempo de dentro do mesmo caminho. Foi talvez o exemplo do século dentro do tema planejamento. Aí espero que isso não se repita por muitos e muitos séculos ainda, né? Mas esse é um excelente exemplo. Cortou um pouquinho, né? A transmissão está um pouquinho ruim. Você está no teu Wi-Fi aí, né? Sim, para mim tá no Wi-Fi. Para você tá chegando truncado? Para mim tá cortando um pouquinho. Espero que depois na gravação aqui tenha possibilidade de passar todas essas tuas informações, essas ricas contribuições. Bom, Marcelo, é natural dentro de um planejamento estratégico vir à tona o termo marketing ou planejamento de marketing, quase como se fosse um plano à parte do próprio planejamento estratégico, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, das tendências do marketing para 2021, você como especialista nessa área, né, alguns pontos sensíveis para quem estiver fazendo planejamento estratégico agora e for rediscutir suas estratégias de marketing, né, seja no ambiente de conselho de governança, seja no ambiente de uma empresa familiar, prestasse bastante atenção nesses pontos de marketing que são tendências para 2021, no qual você é especialista. Eu queria que você contribuísse conosco aqui um pouquinho. Tá, eu até acho assim, a gente até postou um filme, uma entrevista no canal Insight, que fala justamente sobre as tendências de marketing para o ano de 2021. Eu acho que fica bacana ali, depois a gente até deixar o link de alguma forma. É uma entrevista curta e que ali ele mostra justamente isso que eu acabei de dizer. Tudo que estava planejado, como mudou e como que vai seguir em frente. Mas a questão que eu vou até além do marketing, também vou colocar aí a questão da imprensa, né? Dentro do planejamento estratégico, a gente está falando de estratégia, não de ação, ela é de fundamental importância. Por quê? A gente tem que entender que dentro do planejamento estratégico, sim, a gente tem um foco na comunicação, porque a gente tem que comunicar o que a gente está fazendo. Né? E não necessariamente, não vamos confundir aí no início, missão, visão e valores, e a gente está seguindo este rumo, a gente precisa comunicar isso. Né? Então a gente precisa mostrar para o mercado justamente a questão de como a nossa empresa se diferencia da concorrência. Né? O quanto o nosso produto, o quanto o nosso serviço, e hoje mais do que nunca, quanto os nossos valores, até mesmo na busca da persona. E isso foi uma das tendências que mudaram por conta dessa pandemia. Ontem mesmo eu estava numa reunião que foi bem interessante, no sentido de uma empresa que nos procurou por conta de um trabalho que a gente fez em outra empresa, e ele falava algo bem interessante. Ele disse, olha, vocês conseguiram
transformar essa outra empresa, que de certa forma é meu concorrente, muito maior do que ela é, dentro do meu mercado, sendo eu uma empresa que tenho mais do que o dobro de tempo dele e faturo 4 vezes mais. Então veja só como isso é interessante dentro do planejamento. A percepção de valor daquela empresa, tanto quanto a área social, a área ambiental, que é muito importante, mas, enfim, dentro das suas premissas de planejamento, a comunicação dela foi tão bem feita que a percepção de valor desta empresa é maior do que uma empresa que é o dobro de tempo e fatura 3 vezes mais. Então aí é onde que está, sim, a importância dos canais de relacionamento com a imprensa e um plano de marketing muito bem definido. Eu sempre falo, e isso daí, William, engraçado porque está me vindo situações recorrentes do dia a dia, né? A gente está num automático, mas é o que funciona. Não existe caro, não existe barato, não existe rápido, não existe devagar, como também não existe a visão de jeitinho, existe o certo. E partindo do princípio que você faça o certo, você está no caminho certo dessa rota que você fez para o seu planejamento. Perfeito, perfeito. Veja que nós nos encontramos em participações em alguns conselhos, né? E essa discussão, né, Moeda, de fazer o certo pela nossa veia aqui do compliance, ela é tão verdadeira que quando você está num conselho e se parte dali a discussão de fazer algo que não encaixa na missão, na visão, nos valores, no planejamento estratégico da empresa, né, não é problema mudar, né, mas eu sempre digo mudar para melhor, mudar melhorando. E uma linha que eu entendo que governança liga com planejamento, que liga com planejamento estratégico, é essa questão até de segmentação dos clientes que você está falando, né? Queria que você deixasse aqui algumas dicas de como que você sugere que se faça essa segmentação de clientes. Porque, por exemplo, dentro de uma empresa que tem algum conselho, que mesmo que não seja uma indústria, indústria, comércio e serviço. Me fale um pouquinho de segmentação. Tá, isso vai depender da estrutura do planejamento estratégico que está sendo feito, né? Mas, via de regra, como eu digo sempre, vamos buscar o simples, né? Você tem que ter aí 4 aspectos que eu tenho um passo anterior, que é a definição desse público-alvo, né? Então, geralmente, a gente tem o geográfico, né, que entra cidade, estado, país, enfim. Eu sempre digo, ninguém vende tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Nem Coca-Cola consegue cobrir 100% do país, né? Então, isso entra dentro na definição da segmentação do cliente. O outro é a questão de dados demográficos mesmo, né? Então, idade, sexo, classe social. Hoje você tem sim que fazer essa definição, independente de persona, aí entra em público-alvo, não persona. Por quê? Porque você também não consegue lançar produtos para todo mundo em todos os tempos. São raríssimas as companhias mundiais que conseguem ter inovação a ponto de atender todas as segmentações demográficas. Aí a gente entra numa situação do que é do psicográfico, né? Que é o estilo de vida, valores sociais, visão de mundo. Né? Então, se você é uma companhia regional ou mundial, mas vamos entender, eu tive exemplos aqui de uma indústria de alimentos que produziam o mesmo produto, que era um desidratado, que a versão da base no sul desse alimento se conhecia como puxa vida, agora me fugiu. No Nordeste era baião de 2. No Sul, a mesma base ia funcionar como carreteiro. Perfeito, lembrei.
que você está fazendo um perfil de segmentação psicográfica, né? Então, eu consigo ter, sim, um sorvete de cajarana sendo apreciado no Nordeste e não consigo ter esse sorvete no sul do país, como, por sua vez, eu posso ter aqui um sorvete base de erva mate, que vai ser um produto gourmet no Nordeste muito comum no Sul. E, por último, a questão do comportamental, né? Que daí sim entra essa nova tendência. Então, qual é a atitude, qual é o benefício buscado por esse consumidor? Hoje nós temos aí algumas situações que a gente tem que ficar atentos para a segmentação da segmentação da segmentação. São mercados de bilhões. Tá? Quando eu pego, por exemplo, o segmento vegano, ou então quando eu vou para o segmento pet, que hoje movimenta mais de 20 bilhões ano, e eu tenho um gasto per capita maior do que um recém-nascido até a primeira infância. Então, esse seria o quarto, a segmentação que seria comportamental, né? O que você está trazendo aí, eu consigo fazer o link com o planejamento estratégico lá do BSC, né? Pessoas, processos, mercados e comercial, eu vejo toda essa interligação. E levando um pouquinho mais para conselho, né? Não adianta você trazer, quando eu falo assim, um conselheiro de fora, ele de tão fora até de um aspecto regional, que não conhece o modelo de negócio, não conhece as aplicabilidades, ele vai ficar focado talvez no número, talvez numa situação mais indicador, sem entender esse perfil consumidor. Ou seja, o P de pessoas lá do BSC são pessoas tanto no ambiente interno da empresa, quanto externo consumidor. Não é verdade? Sim. Você tocou num ponto perfeito. Porque até para você ter um comitê, nem vou entrar no âmbito de um conselho consultivo, um conselho de família, ou até mesmo de administração, e aí entrar nos regimes das empresas. Vamos pensar num comitê. Ele precisa ter um preparo e saber o que vai fazer e quem está ali o que está fazendo. Eu cheguei a participar totalmente pro bono, por muitas vezes, de comitês, né, e que por ser de fato um conselho. E de muitos eu me retirei. Por quê? Porque a função do conselho é muito importante, porque ela vai por uma matriz de tomada de decisão, e nessa matriz de tomada de decisão você tem que ter um posicionamento. E muitas vezes os acionistas, herdeiros, e sócios e dirigentes não querem um direcionamento. O que eles querem é transformar um conselho num local para você, uma vez por mês, a cada bimestre, trimestre, pegar a sua cadernetinha de assuntos de roupa suja e discutir lá. Caiu de novo, né? Infelizmente, está muito ruim. Entendi e concordo contigo, não é essa a função do conselho. O conselho tem uma função bastante estratégica e te Total. digo, né, tu sabe, eu já falei isso em outras lives e falei isso em algumas reuniões que a gente dividiu aí. Para 2021, eu entendo que, independente do tamanho e porte da empresa, com tudo isso que está acontecendo, os conselheiros experientes deverão descer um nível.
Para mim, você travou geral. Agora você voltou. Vamos encurtar um pouquinho, infelizmente, em razão dessa conexão ruim, que pegou um sinal ruim, mas dizer, né, que o conselho é importante, que é função estratégica de um conselho, seja ele consultivo ou de administração, olhar para dentro de um planejamento estratégico, e como uma tendência muito clara para 2021, ele deve descer, na nossa humilde opinião, um nível para se certificar de que as diretrizes estratégicas estão efetivamente sendo cumpridas no plano tático e operacional. Amoedo, muito, muito obrigado, meu irmão, meu amigo, camarada, né, companheiro de tantos projetos aí. Agradeço a tua presença, a tua disponibilidade. Infelizmente, a gente está com um probleminha de conexão, né? Espero que não tenha perdido tanto assim a qualidade do conteúdo, que nos motiva, quem sabe, talvez abrir 2021 falando de mais outros assuntos aí que são afetos à consciência. Afetos a... Cortou? Consigliere Brasil. Ah, perfeito, sem dúvida. Tem muita coisa para te falar. Quero aproveitar e agradecer aí essa oportunidade. Que nem você falou, a gente se fala exatamente todos os dias, mas eu acho que nos vimos esse ano 3 ou 4 vezes, né? E desejar aí a todos boas festas, a todos os nossos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores, sócios, associados, dizer que mesmo dentro de um ano de muita diversidade, todos os números foram muito bons e desejar sim, para o ano que vem, somente muita saúde e que tudo volte muito rápido ao normal, porque todo o restante, e aí entra a revisão de planejamento, se refez e deu certo. Então, com planejamento, no final, tudo dá certo. Exatamente. Olha, a gente não para de rememorar cases, né? Teve um cliente esse ano, que bem no início da pandemia, a gente montou lá um comitê de crise para ele. Ele, em um mês, em 15 dias, reviu todo o planejamento estratégico, nós entramos com as disciplinas de reuniões a cada 2 dias e funcionou. E aquilo que você falou, o simples funciona. Essa é a grande lição dessa nossa live, né? A síntese. O simples funciona, e somando ao nosso amigo Volmir, vou mandar essa live para ele, não erre no simples. Poxa. É isso aí, simplicidade, humildade, objetivo, meta, estratégia e ação. Funciona, simples assim. Perfeito, meu amigo. Um grande abraço, Deus abençoe e até muito breve. Até logo, tchau, tchau. Um abraço a todos.